Paz do Senhor, alunos da Faculdade Betel. Essa será a nossa primeira aula da disciplina de exegese bíblica. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã, nós lhe damos graça, papai, pela oportunidade de estarmos na tua presença para aprendermos a tua palavra. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a guardar a tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti e militarmos, trabalharmos na tua obra melhor. Nós te pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Exegese bíblica, primeira aula. Qual o objetivo da exegese? Qual seria o objetivo da exegese? É bem verdade que antes de sabermos qual é o objetivo da exegese, nós precisamos entender melhor o que é exegese. Portanto, no decorrer desta aula, nós teremos como objetivo conhecer a definição e o conceito de exegese, analisar a diferença entre exegese e hermenêutica e compreender o objetivo da exegese. Essa primeira aula é uma aula introdutória. A maioria dos detalhes acerca do assunto ficará para as próximas aulas. Pois bem, definição do termo exegese. A palavra exegese tem sua origem no termo exegesis. Para ficar mais claro, a palavra exegese tem sua origem no termo grego exegesis, que tanto pode significar narração, guiar, dirigir, governar, descrição, ou como, é o que cabe no nosso caso, explicação e interpretação, que por sua vez origina-se de exegomai. Então, todo esse alcance semântico da palavra, o que nos interessa, no nosso caso, é explicação ou interpretação. Egomai significa conduzir. E respectivamente, expressa a ideia de para fora, ou seja, conduzir para fora. Etimologicamente, o significado proposto para a exegese seria conduzir para fora, ou seja, conduzir para fora, trazer para fora do texto, trazer para nós a melhor explicação possível do texto, a melhor interpretação possível do texto. Exegese, sobre uma perspectiva de conceituação elementar, simples, ela é definida como comentário para esclarecimento ou interpretação detalhada de um texto ou palavra, especialmente da Bíblia e também de leis ou gramática. Então, no nosso caso, exegese, de forma bem simples, é interpretar a Bíblia. Interpretar para poder fazer uma exposição, para poder fazer um comentário. Então, tanto o ato quanto o efeito é exegese. Quando você está fazendo a exegese de um texto, você está fazendo exegese. O produto que você extrai dessa exegese também chama-se exegese. Exegese é também a tentativa de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido. Descobrir qual era a intenção original da Bíblia.
ouvir, escutar o mais próximo possível daquilo que os ouvintes originais escutaram. Exegese é, portanto, a exposição, a operação de interpretar. Exegese é a exposição, a operação de interpretar. Enquanto a hermenêutica é a ciência da interpretação, a exegese é a aplicação dessa ciência à palavra de Deus. Ou seja, a exegese é a aplicação da hermenêutica. Para nós compreendermos bem a exegese, é necessário saber o que é hermenêutica. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Para se compreender bem a exegese, é necessário saber o que é hermenêutica. Hermenêutica vem do grego hermeneutike e significa relativa à interpretação, que serve para interpretar. A palavra hermenêutica, está ligada a Hermes, nome que os gregos davam a Mercúrio. Os gregos chamavam Hermes de Mercúrio. Na verdade, quem fez a inversão foram os romanos, porque eles foram que tomaram para si os deuses gregos. Quando Roma invadiu, dominou a Grécia pelas armas, ela foi dominada pela Grécia, pela cultura, e ela tomou para si os deuses gregos. Então, na verdade, a operação é o contrário. Os gregos já chamavam esse deus ao qual nós estamos nos referindo de Hermes. Os gregos, vamos melhorar, a palavra está ligada a Hermes, nome que os gregos davam a Mercúrio. Os gregos chamavam Mercúrio de Hermes. Os romanos diziam Mercúrio, os gregos Hermes. De uma palavra da língua grega que significa interpretação. Este nome Hermes já vem de uma palavra grega que significa interpretação. Pela razão de ser ele, Hermes, o mensageiro e intérprete dos deuses. Portanto, vamos procurar aclarar essa diferença entre exegese e hermenêutica, deixando claro que a palavra hermenêutica está ligada a Hermes, nome que os gregos davam a Mercúrio. Os gregos chamavam de Hermes, os romanos de Mercúrio. Então, este nome Hermes já vinha de uma palavra grega, que significa interpretação. Pela razão de ser ele, Hermes, o mensageiro intérprete dos deuses. A ideia que se tem na mitologia é que os deuses não falavam direto com os homens. Eles falavam, Hermes interpretava e transmitia aos homens. Então faz-se necessário se ter uma definição mais clara, mais objetiva da diferença entre exegese e hermenêutica. Então vejamos, exegese, para que não houvesse falhas nas interpretações dos tradutores, evitou-se durante um bom tempo a traduções dos textos bíblicos. Foi evitada durante muitos séculos. Por que eles procuraram durante muitos séculos não traduzir os textos? Justamente para evitar falsas interpretações falhas do texto. Não é? Tem uma expressão em latim que diz que
tutte traduttori, tutte traidori. Todo tradutor é um traidor. Sempre dá alguma diferença na hora de traduzir, portanto, durante muito tempo, as traduções foram evitadas. A primeira tradução que conhecemos é a tradução chamada Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego. A princípio foi feita somente do Pentateuco, mais tarde os outros livros foram sendo traduzidos e receberam o nome de Septuaginta. Porém, a Septuaginta propriamente dita é apenas aquilo que os judeus chamam de Torá e nós chamamos de Pentateuco. Como já disse, posteriormente foram traduzidos os demais livros e receberam também o nome de Septuaginta. As traduções elas vieram aumentar a necessidade de explicação dos textos. À medida que se foi traduzindo, a necessidade de explicação aumentou. A exegese, então, ela é a explicação crítica, a interpretação, o comentário ou a dissertação sobre o sentido das palavras, das construções gramaticais e dos condicionalismos históricos dos textos religiosos em análise. Isso é exegese. Já a hermenêutica é a ciência da interpretação das palavras e dos textos. A hermenêutica inclui, portanto, os métodos usados pelos investigadores nestes domínios. Portanto, a hermenêutica e a exegese se relacionam na mesma forma que a teoria se relaciona com a prática. A maneira mais sucinta de estabelecer essa diferença seria dizer que a hermenêutica é a teoria e a exegese a prática. A hermenêutica, a ferramenta, e a exegese, o produto. Por quê? Pois a exegese é a aplicação metodológica dos princípios técnicos da hermenêutica. Então, para aclarar de forma sucinta, concisa, a hermenêutica seria a prática, a hermenêutica seria a teoria e a exegese a prática. Portanto, a hermenêutica é a ciência da interpretação e a exegese a extração dos pensamentos que assistiam, que estavam presentes na mente do escritor sagrado quando ele redigia determinada porção da escritura. A exegese, como ciência da correta interpretação das Sagradas Escrituras, possui suas próprias leis de interpretação, que devem ser entendidas e aplicadas corretamente para se descobrir o sentido exato de determinada passagem, para que eu possa me aproximar o máximo possível do sentido exato de determinadas passagens bíblicas, eu preciso aplicar corretamente as leis de interpretação da exegese. Pois bem, falamos um pouco sobre exegese, hermenêutica. Vejamos então também o exegeta. Os dicionários comumente definem o termo exegeta como aquele que se dedica a fazer exegese. Partindo de uma perspectiva técnica de conceituação,
E sabendo que exegese é uma ação de explicação interpretativa, o exegeta pode ser conceituado como a pessoa que interpreta e explica um texto. Essa conceituação evidencia todo aquele que interpreta e explica um texto. Pode ser, então, classificado como exegeta. Todavia, o questionamento é se o indivíduo é um bom ou mau exegeta. Todo indivíduo que se aproxima das Escrituras é, em algum grau, um exegeta, porque ele procura entender, ele procura fazer a exegese, ele procura tirar, sacar do texto o melhor significado possível. Então, algum grau, seja quem for o leitor, em algum grau ele é um exegeta. O questionamento é se esse indivíduo é um bom ou um mau exegeta. Por isso, melhor é restringir e denominar como exegeta tão somente aquele que, em sentido mais profundo, possui a capacitação de conhecer bem o idioma e a circunstância dos textos no seu contexto original. Então, o verdadeiro exegeta é aquele que tem essa qualificação. Ele conhece bem, ou pelo menos razoavelmente bem, o idioma em que os textos foram escritos, as circunstâncias do texto no seu contexto original, na época em que aconteceram. Porém, apesar de nem todos poderem ser conceituados tecnicamente como exegetas, todos têm o direito de interpretar por si mesmo a palavra de Deus. Essa foi uma das conquistas da Reforma, que cada um tivesse o direito de interpretar por si mesmo a palavra de Deus, ou seja, de fazer exegese, embora nem todos sejam exegetas no sentido técnico do termo. Vejamos o trabalho do exegeta. Na exegese do Antigo Testamento, o estudante encontrará os mais variados temas, vários temas no Antigo Testamento, os quais geralmente se alternam em um mesmo livro, ou seja, aparece geralmente mais que um tema em um mesmo livro do Antigo Testamento. Até em um mesmo capítulo, às vezes é apresentado mais que um tema. Uma sequência dos fatos e temas não ocorre sempre. Não ocorre sempre uma sequência cronológica dos fatos históricos e dos temas, o que dificulta, em alguns casos, seguir a linha do pensamento do autor. E aí, então, faz-se necessário levantar a sequência cronológica dos fatos históricos e dos temas apresentados para que se possa buscar seguir a linha do pensamento do autor. Os mais variados gêneros literários e as diferentes expressões linguísticas que encontramos nas Escrituras devem ser consideradas se realmente queremos chegar ao sentido das passagens em estudos. Notemos distintos aspectos narrados por pessoas em diferentes graus de cultura. Então nós precisamos levar em conta o estilo literário. Quando se trata do Novo Testamento, nós precisamos levar em conta a diferença do estilo literário, por exemplo, de Pedro, que é um pescador,
para Lucas, que é um médico e historiador. Vai dar diferença de estilo. No Antigo Testamento, vai dar diferença de estilo dos textos de Salomão, de Davi, para os textos de Amós e de Miqueias. Porque são pessoas de nível cultural diferente. Sabemos também que as expressões de uma profecia não se pode ler como se formasse partes de uma narração poética. Se nós lermos Ezequiel capítulo 28, sobre o rei de Tiro, de forma poética, nós não vamos ver ali a profecia da queda de Lúcifer. Nós vamos ver apenas expressões poéticas narrando fatos a respeito de um homem poderoso e que foi rejeitado por Deus. Agora, se nós lermos, prestando atenção às expressões e às mudanças, às nuances do texto, nós vamos, sim, entender no capítulo 28 de Ezequiel a personificação de Lúcifer por meio da pessoa do rei de Tiro. Mas, para isso, precisa respeitar as normas da exegese e procurar ver a profecia que subjaz ao texto e não interpretar como poesia. Se interpretar como poesia, certamente não conseguiremos ver Lúcifer por trás do rei de Tiro no capítulo 28 de Ezequiel. Isso é só um dos exemplos. Traremos outros exemplos no decorrer das aulas. Nós também teremos de dar uma atenção especial às figuras literárias, às figuras de linguagem, onde aparece uma hipérbole, por exemplo. Nós vamos ter que prestar atenção. Esse texto é um texto literal ou trata-se de uma hipérbole? É um texto literal ou trata-se de uma metáfora? Nós vamos precisar também prestar atenção nessas figuras de linguagem. Nós vamos ter que prestar atenção nos simbolismos que certamente serão encontrados. Só um exemplo. A necessidade de conhecer o Pentateuco para poder entender 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, até o versículo 11, né? E também para entender, vamos refazer este exemplo. Há o exemplo da necessidade de conhecer o Pentateuco para entender 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 11, onde Paulo cita vários elementos do Antigo Testamento. Então, repetindo, para ficar mais claro, existe a necessidade de conhecer o Pentateuco para entender 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 11, onde Paulo fala da peregrinação no deserto e compara com a nossa vida cristã. Então, se nós não conhecermos o Pentateuco, se nós não conhecermos Êxodo, Números, nós não entenderemos bem o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 a 11. E também, se não conhecermos bem o Pentateuco, principalmente Êxodo e Levítico, nós não conseguiremos entender, teremos dificuldade para entender melhor o livro de Hebreus. Então, faz-se necessário dar atenção especial aos simbolismos também, além das figuras de linguagem. Vale ressaltar que nunca deve ser esquecida pelo exegeta cristão a sua obrigatoriedade de conhecer alguns aspectos da exegese sagrada. Ele precisa conhecer, o exegeta cristão precisa conhecer alguns aspectos da exegese sagrada. Ele precisa conhecer aspectos da exegese gramatical, precisa conhecer
aspectos da exegese psicológica para tentar entender o sentimento do autor na hora que estava escrevendo, pois é a partir desse conhecimento que o intérprete adquire maiores chances de esclarecimento no tocante a alguns textos da Sagrada Escritura. Por outro lado, os passos que iremos apresentar no decorrer das aulas, referentes ao trabalho do exegeta cristão, trarão, sem dúvida, uma visão bem mais abrangente da responsabilidade do intérprete bíblico, sobretudo quando ele estiver diante de certos textos complexos das Escrituras, alguns textos do Antigo Testamento, o livro de Apocalipse, textos mais complexos da Escritura. De fato, a tarefa é árdua, é difícil e exige do exegeta cristão um rigoroso policiamento para que de forma alguma ele seja surpreendido pelo subjetivismo na sua análise textual. Mas ele deve sempre primar pela objetividade, deixar o subjetivo, o pessoal, e procurar ser objetivo, e primar também pelo bom senso na sua exegese. Ter bom senso. Se ele percebe claramente que a sua interpretação vai contra os restantes das Escrituras, por bom senso, ele deve procurar se informar melhor, para ter uma interpretação melhor, que não entre em contradição com o restante das Sagradas Escrituras. É uma das principais regras da exegese, é a interpretação do exegeta não chocar-se com o geral das Escrituras. Se você chegar a uma conclusão que faça de Deus um ser ruim, tem algum problema com a sua exegese, porque a Bíblia diz que Deus é bom e que tudo quanto ele fez é bom. Então, precisa então ser objetivo e usar de bom senso na exegese, a fim de evitar extremismos. Então se faz necessário analisar os instrumentos de trabalho do exegeta cristão. Pois bem, falamos da definição e do conceito de exegese, procuramos entender a diferença entre exegese e hermenêutica, buscamos também entender o trabalho do exegeta. Falemos então um pouco acerca do objetivo da exegese. A exegese tem como objetivo o estudo cuidadoso e sistemático das Escrituras para descobrir o significado original que foi pretendido. A exegese é praticamente uma tarefa histórica. Esta é a tarefa que frequentemente exige a ajuda do perito, aquela pessoa cujo treinamento a ajudou a conhecer bem o idioma, as circunstâncias dos textos no seu âmbito original. Então, muitas vezes, para se atingir o objetivo da exegese, será necessário consultar a peritos na cultura da época, na língua da época. Se você não é um profundo conhecedor do hebraico, do grego, será necessário acostumar-se ao uso de léxicos, tanto do grego quanto do hebraico. Existem bons léxicos, do hebraico instrumental, do grego instrumental. A busca de acesso à cultura
tanto da cultura grega quanto da cultura judaica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e para isso, em algumas vezes, será necessário a ajuda de peritos em exegese, para que o aluno possa entender melhor determinados textos. Não é necessário, no entanto, ser perito para fazer boa exegese. Muitas vezes será necessário recorrer a ele, mas, no entanto, não é necessário ser perito. Se puder ser, é ótimo, mas não é estritamente necessário ser perito para fazer uma boa exegese. Existem instrumentos que podem nos ajudar. Na realidade, todos somos de algum tipo de exegeta, como nós já dissemos anteriormente. Na realidade, todos nós somos exegetas de algum tipo. A única questão real, repetindo o que dissemos outrora, é se seremos bons exegetas. Todos nós procuraremos interpretar, todos nós, em alguma medida, seremos exegetas. Voltamos a repetir. A questão é se seremos bons exegetas ou não. Quantas vezes, por exemplo, ouvimos alguém dizer, ou nós mesmos dissemos, o que Jesus queria dizer com aquilo foi, ou naqueles tempos tinham o costume de, são expressões exegéticas. São empregadas mais frequentemente para explicar as diferenças entre eles. Entre eles e nós, entre o lá e então e o aqui e agora. O problema com parte disto, no entanto, é que tal exegese repetidamente é seletiva demais. Na hora de fazer a exegese é feita de uma forma excessivamente seletiva. E com frequência as fontes consultadas não são escritas por peritos verdadeiros. Muitas vezes nós não recorremos a boas fontes. Nós acabamos usando a famosa axiologia. Eu acho. E a tentativa de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem ter ouvido e descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia, fica prejudicada quando nós não usamos boas fontes e apelamos para